Mais uma vez estamos aqui reunidos para fazer dessa noite aqui um momento de reflexão, de estudo e que, sobretudo, tudo que nós vamos estudar aqui faça sentido no nosso coração, na nossa alma. E hoje eu quero ver com vocês aqui, estudar com vocês uma experiência de Jesus, um sinal, um milagre de Jesus, que aconteceu algumas vezes, foi narrado algumas vezes no Novo Testamento, e eu peguei uma dessas vezes, talvez uma das mais significativas, para hoje. Eu acho que vai ser muito importante e que vai servir para a gente de um exemplo, um modelo das outras vezes que Jesus também fez milagres parecidos. E eu quero ler esse texto para vocês hoje. É um texto bastante rico em detalhes, não somente contar a história, mas eu quero aproveitar e ler esse texto para vocês. Aparece no Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho do Novo Testamento. O Marcos vai falar, vai registrar esse milagre. Na verdade, essa história aparece também em Lucas e em Mateus, mas eu gosto dessa tradução, desse registro de Marcos aqui. E o Marcos conta o seguinte: Jesus e os seus discípulos atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio do cemitério ao seu encontro. Esse homem vivia no cemitério e ninguém conseguia prendê-lo, nem com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e se cortando com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante de Jesus e gritou: "O que o Senhor quer comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Eu rogo que não me atormentes." Pois Jesus já tinha dito para ele: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele disse: "O meu nome é Legião, porque somos muitos." E começou a implorar a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando próximo da colina. E os demônios imploravam a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." E lhes deu permissão. E os espíritos imundos então saíram daquele homem e entraram nos porcos. A manada tinha cerca de 2.000 porcos, e ela inteira se atirou ao precipício. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos para todo mundo nas cidades e nos campos. Quando se aproximaram de Jesus, viram que ali estava o homem que era possesso, mas que agora estava sentado, vestido em perfeito juízo, e todos ficaram com medo. E os que estavam presentes contaram então a esse povo o que tinha acontecido com aquele homem e falaram também sobre o que tinha acontecido com os porcos. Nisso, o povo todo começou a pedir para Jesus ir embora dali. E quando Jesus já estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado pediu a Jesus que fosse com ele. E Jesus então disse: "Não, volte para sua casa, para sua família, e conte como o Senhor libertou você e teve misericórdia de você." Então aquele homem se foi e começou a anunciar em toda aquela região chamada de Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados com essa história. Essa ação de Jesus, essa intervenção de Jesus na direção de uma pessoa que estava tomada por espíritos
imundos aconteceu outras vezes no Novo Testamento. É muito interessante a gente saber e entender que muitas enfermidades, muitas patologias que hoje em dia a gente encontra diagnósticos para tormentos e transtornos mentais e emocionais, até aquele momento na antiguidade, toda sorte de patologias era tratada como espíritos imundos. Então você tem alguns momentos, até no Novo Testamento, em que algumas pessoas seriam talvez diagnosticadas nos nossos dias com alguns transtornos mentais agudos, que hoje nós, com todo o avanço que temos, com todo o conhecimento que já temos, trataríamos com medicação, com terapia, com intervenção de toda a sorte que a medicina nos dispõe. Naqueles dias, algumas dessas doenças eram confundidas. Você tinha uma relação de uma crença muito grande de que tudo aquilo que fazia uma pessoa viver fora de um padrão normal aceitável em sociedade era fruto de algum transtorno que vinha e tinha como causa principal a intervenção de espíritos malignos. Isso é uma cultura da antiguidade muito grande, quando ainda entre o pensamento natural e o pensamento religioso as pessoas encontravam, buscavam explicações para todos os seus transtornos a partir dessa lógica da intervenção ou das divindades ou de espíritos malignos, de espíritos ruins. Então isso era uma realidade que afetava muitas pessoas. Com o decorrer da civilização, com todo o descobrimento que a gente tem hoje, nós já sabemos que há muitos transtornos e há muitas realidades, inclusive, que o nosso século passado foi muito produtivo nessas descobertas de nos mostrar que muitas pessoas hoje são diagnosticadas e tratadas de modo muito mais simplificado por causa de seus transtornos e de suas demandas emocionais. Possivelmente, se a gente voltasse para a antiguidade, lesse novamente ou encontrasse novamente algumas das personagens bíblicas do Antigo Testamento, um Davi, por exemplo, homens que falaram sobre a alma com grande agonia e grande sofrimento, possivelmente essas pessoas seriam tratadas hoje com um diagnóstico depressivo, um transtorno de ansiedade, e encontrariam conforto, alívio e solução para suas demandas e suas questões principalmente profundas da alma em terapias, em processos medicamentosos, em avanços médicos. Então a gente precisa sempre ter em mente isso, que existia um fenômeno que era compreendido e resumido a partir de uma intervenção, de uma ação maligna, mas que hoje a gente já entende que não é assim em todos os casos. Agora, também é fato que, assim como naqueles dias, até nos nossos dias, até hoje, existem fenômenos espirituais em que algumas vezes as pessoas se veem, se colocam, estão numa condição de fragilidade, às vezes mental, às vezes emocional, tão profunda, e que algumas dessas realidades de espíritos malignos se apossam de algumas pessoas. Isso não é banal, como a gente vê muitas vezes nas demonstrações religiosas televisivas, muito comuns nos nossos dias, programas de televisão religiosos que ficam tratando isso como se fosse uma coisa muito banal, muito frequente, muito comum. Isso não é nem banal e nem frequente, como muitas vezes o espírito religioso meio paranoico tenta demonstrar, como se o diabo estivesse presente em tudo, em todas as coisas. Isso não acontece. Agora, também é fato que algumas vezes a maneira como a nossa fragilidade emocional e psicológica se dispõe abre condição para que alguns fenômenos espirituais possam se desenvolver. Nessa história aqui que nós estamos vendo de Jesus, os detalhes dessa história, o desenvolvimento dessa história nos mostra um caso extremo. Não era nem um caso tão comum naqueles dias. Porque naqueles dias, como eu vou dizendo, havia pessoas que tinham transtornos mentais e eram tratadas como endemoniadas, quando de fato não eram. Mas esse homem aqui vive uma condição
de uma completa posse, um transtorno tão profundo em que espíritos malignos estão ocupando sua mente e seu corpo e fazendo dele o que querem e o que entendem. Então esse homem está vivendo uma experiência profunda de demonização. Isso é o que nós estamos vendo nesse texto aqui. O fato de eu falar para vocês que nem sempre aconteceu isso, nem sempre foi assim, que nos nossos dias a gente tem que entender que não é banal como muitas religiões querem mostrar, é justamente para a gente para a gente ter a compreensão o mais razoável possível de como esses fenômenos se dão. A gente não pode banalizar essa presença, essa intervenção, essa possessão de demônios na vida de uma pessoa, como infelizmente algumas religiões fazem, e na maioria dos casos essas religiões, esses cultos que são na TV, esses eventos que se fazem em nome de possessão demoníaca, essas coisas todas são charlatanismo, são mentirosas, são manipuladoras, ou, na menos pior das hipóteses, fruto de uma catarse de sugestão psicológica, de um psiquismo muito grande. Fato é que essas realidades espirituais existem e elas se servem, inclusive, de umas tendências, umas predisposições e um certo psiquismo que faz com que elas tenham abertura para se manifestar de alguma maneira. Além também de existirem ambientes e cerimônias religiosas que têm uma busca e uma intencionalidade pelo encontro e pela experiência com entidades e espíritos. E isso tudo também é passível de aberturas e tudo com grande mistério e grande dificuldade de compreensão. Agora, o que esse texto vai nos ensinar, sobretudo, é que, não importando de fato o que está acontecendo com esse homem, embora esse homem a gente vai ver coisas muito fortes, o que esse texto está nos mostrando é o interesse de Jesus em libertar uma pessoa que está sem a condição plena do controle sobre si mesma. Há um efeito nessa pessoa de bloqueio da sua capacidade, bloqueio do seu entendimento, bloqueio do controle de si mesmo, bloqueio da sua plena humanidade, do pleno exercício da sua humanidade. É disso que se trata. É isso que nós estamos vendo aqui. Então, essa é a relação que se aproxima de nós todos, inclusive nós que estamos aqui assistindo isso agora, e nós todos humanos na face da Terra. Cada um de nós, nas suas histórias, no seu processo, nas suas dificuldades, cada um de nós tem sempre um risco, corre sempre o risco, tem a tendência, pode viver experiências em que a nossa plena expressão humana é bloqueada, é limitada. Alguns comportamentos, alguns vícios de comportamento, alguns pensamentos, alguns sentimentos, algumas confusões, coisas que nos impedem de exercermos nossa livre humanidade. Não precisa ser uma experiência exagerada, grotesca, absurda, de uma possessão de espíritos malignos, que não é uma realidade comum, não é algo que acontece todo dia, não é algo que acontece com a maioria das pessoas. Mas todos nós carregamos algumas possibilidades de bloqueio da nossa plena humanização. E é sobre isso que esse texto vai falar. Como Jesus Cristo trata aquilo que nos prende. Uma das expressões que Lucas vai deixar claro a respeito de Jesus, falando sobre sua missão na Terra, é que ele veio libertar os que são cativos. E essa expressão é muito forte. Ele veio trazer liberdade para aqueles que de alguma maneira estão presos. Volto a dizer, o que pode nos prender na vida, o que pode nos bloquear na vida? Sentimentos que não foram bem tratados, que se transformaram em traumas, que se configuraram amargura e que nos bloqueiam. Nos bloqueiam para os relacionamentos, nos bloqueiam para as interações, nos bloqueiam para a paz, para a tranquilidade, criam em nós pesos, amarguras, angústias que nos impedem de viver livremente. Essas emoções, sentimentos nos aprisionam.
o que pode nos aprisionar na vida. Ausências que foram desenvolvidas desde a nossa infância e que se expressam em nós na vida adulta como carências profundas. Carências que estão sempre nos desumanizando, sempre nos colocando numa situação de fragilidade diante da vida, sempre nos fazendo correr risco de nos tornarmos extremamente dependentes de alguém. Carências que nos bloqueiam para sermos quem somos, para assumirmos nossa história, para assumirmos nossa vida. Ansiedades e medos, pavores, temores profundos e fundamentais, que muitas vezes se expressam em nós através de ansiedades e medos constantes. Medo de como vai ser o futuro, medo do que fazer da vida, medo de ficar sozinho, medo de não ter alguém, medos escravizadores e que podem se desenvolver para fobias sociais, fobias de relacionamento, fobias de circunstâncias, pânicos. São espécies de emoções de medo que estão para além daqueles medos racionais e naturais que nós temos. Medo do perigo, medo do escuro, medo de uma situação, medo de um risco iminente, medos naturais, vão além, se tornam medos sem lógica, medos sem razão de ser e que vão nos tomando e vão nos impedindo de viver. São realidades que vão se apossando de nós. Alguns comportamentos muito nocivos dos quais nós não conseguimos mais abrir mão, comportamentos de mentira, falsidade, aparência, ilusão, de uma necessidade muito grande de ter que ficar mostrando para alguém alguma coisa que não se é, de ficar tendo que esconder alguma coisa profunda na vida, de precisar mentir, contando histórias, falando de si mesmo, falando do passado, medindo-se com o outro, comportamentos nocivos que muitas vezes a gente nem compreende que tem, mas carrega dentro de si. Comportamentos de vício, vícios físicos, vícios químicos, vícios sexuais, vícios de comportamentos dos mais simples e sutis até os mais elaborados e complexos e profundos e que nos impedem de viver uma vida com rotina, uma vida normal, que podem se configurar como transtornos muitas vezes de repetição, transtornos de controle, transtornos obsessivos de pensamento, ou podem se expressar como vícios físicos, vícios por entorpecentes, vícios de ordem sexual, etc. Essas realidades todas que nos aprisionam de alguma maneira, que podem ter um componente emocional mais profundo, pode ter um componente psicológico de mentalidade confusa, de transtornos, de déficits emocionais psicológicos, como pode também ser um transtorno físico, um aprisionamento, um controle, algo que nos tira de nós, algo que nós, de modo repetido, não que acontece muito eventualmente, mas que vai nos tomando de modo repetido, que faz com que a gente reaja à vida e faça algumas coisas e depois a gente diz, como foi que eu fiz isso? Por que é que eu fiz desse jeito? Eu acho que eu saí de mim, não é possível, não era eu. Não era eu não estava ali, não fui eu quem fez isso. Eu saí de mim, foi alguma coisa mais forte do que eu. Essas expressões que nós muitas vezes usamos para explicar, e as pessoas usam e explicam para nós sobre algumas coisas acontecidas, e que nós ouvimos e dizemos, mas como que isso é possível? A única explicação que a gente consegue encontrar é essa. Eu estava fora de mim. Quantas vezes a gente convive com pessoas que têm comportamentos assim e que a gente ouve isso como desculpa, eu estava fora de mim, e a gente fala, não é possível, era você que eu estava vendo, mas não sou eu estava fora de mim. Há comportamentos de violência, de agressividade, de conflito, de briga, de raiva, que a gente vê pessoas perdendo o controle, ou a gente pode viver isso,
Volto a dizer, não se trata de uma eventualidade, mas de algo que vai se desenvolvendo na vida e tira o nosso controle. E a gente fala, eu não queria fazer isso, mas quando eu vejo, eu já estou fazendo. São realidades. E essas realidades são de fundo emocional, psicológico, traumático, de repetição de história. Então eu não estou falando aqui de categorias dos demônios, que são a exceção, que são as outras coisas. Não vamos confundir isso. Mas essas realidades que em nós nos aprisionam e não nos permitem ser o que queremos ser, há no profundo do nosso coração, que nos colocam em conflito e nos fazem repetir histórias, nos fazem reagir de um jeito que nós não queríamos viver e reagir. Não tem a ver conosco. Parece que nós sofremos um apagão e isso acontece. Nessa história a gente vê um homem que, por sua condição ali muito específica, vivia um tipo de aprisionamento que era tão grande, que as correntes não o continham. Ele ficava preso, mas ele arrebentava essas correntes. Isso é muito forte, muito interessante, porque um primeiro impulso que nós temos na relação com as nossas próprias com os nossos próprios prisões, com os nossos próprios limites, com esses bloqueios que a gente tem, é tentar acorrentá-los, é tentar negá-los, é tentar dizer que eles não existem, é tentar sufocá-los de alguma maneira. Às vezes nós fazemos isso a partir de práticas distraídas, a gente tenta distrair-se das compulsões, das prisões, dos condicionamentos, fazendo outras coisas a fim de não pensar nisso. Muitas vezes a gente trata essa situação como algo que nós não vemos tanto problema. Nós mesmos encontramos justificativas para isso e esperamos que as pessoas também aceitem e vivam desse jeito conosco sem muitas mudanças. É como se a gente estivesse criando mecanismos de tentar conter isso, tentar esconder essas realidades todas, tentar viver essas coisas todas de uma maneira contida. Esse homem, o texto nos conta que ele vivia desse jeito e ele morava em cemitérios. Ele ia viver essas experiências, esse confinamento todo que ele vivia interno, e ele vivia em cemitérios, ele vivia num lugar, num ambiente onde as pessoas não costumavam ir. Ele se sentia de alguma maneira livre para expressar o pior que ele tinha num ambiente onde nem todo mundo estava vendo. Porque quando ele estava na cidade, quando ele estava perto, ele incomodava tanto as pessoas que todo mundo queria que ele se fechasse, que ele fosse trancado, que ele fosse preso. Mas ele ia viver nos cemitérios. Numa alusão ao que nós vivemos muitas vezes, é dar vazão a esse tipo de transtorno, de acorrentamento, de aprisionamento da alma, dar vazão a isso em ambientes anônimos, em experiências anônimas. Vamos escondendo vícios, escondendo comportamentos, escondendo tendências, tentando ludibriar pessoas, manipulando situações para viver essas realidades sem que ninguém perceba, para viver essas realidades sem que ninguém nos veja, como se a gente pudesse viver e habitar esses lugares todos. Porque quando nós estamos junto com as pessoas, há uma tentativa de que essas coisas não sejam faladas, não sejam vistas, como se eles pudessem conviver com aquele homem que era atormentado, apenas acorrentando, apenas mantendo esse homem preso em algum lugar. O texto nos conta que, ao viver no cemitério, aquele homem, ele se feria, ele pegava cacos e se feria o seu corpo, feria o seu rosto, feria a sua pele, seu corpo todo. Uma forte alusão também ao quanto nós, muitas vezes, desenvolvemos um comportamento de autopunição, um comportamento de autoagressividade, um comportamento que nos faz mal, principalmente a nós mesmos, especialmente quando nos deparamos
com essas dificuldades que parecem para nós intransponíveis. Nós nos fazemos mal com isso. Nós nos afetamos com essas coisas todas. Esse homem era tomado de tal magnitude desse mal na vida dele que quando Jesus se aproxima e Jesus já está se aproximando dele, dando uma voz de comando para que ele fosse liberto, ele vai dizer no plural, ele já começa a responder no plural: não nos atormente, nos deixes aqui, nos deixes ficar aqui, esse diálogo todo aqui que a gente só vai entender por que desse diálogo no decorrer do contexto. E Jesus fala para ele: qual é o seu nome? E ele responde: somos uma legião. Meu nome é Legião porque somos muito. Legião era uma expressão usada para definir uma quantidade de soldados romanos, um grupo de soldados romanos que tinham aproximadamente 12.000 pessoas. Então, quando ele quer dizer isso, somos uma legião, é porque muitos espíritos habitavam aquele homem. Como se muitos transtornos, muitas angústias, muitos bloqueios, muitas realidades nos possuíssem a mente, a alma, o coração. Como se a gente vivesse muitas vezes aquela sensação de dizer: tá tudo muito ruim, eu estou completamente confuso, eu não vejo saída para nada, eu não tenho só uma dor, tudo em mim dói, não há algo só que eu não entendo, tudo está confuso, eu estou com medo de tudo, eu não tenho nem como dizer para você do medo que eu tenho. Eu me sinto carente, absolutamente carente, não é só de um pouquinho de alguma coisa, mas é uma carência que me consome inteiro. É aquela sensação de que nós fomos tomados pelo mal que nos bloqueia, pelas correntes que estão nos aprisionando. Nós fomos completamente tomados. Essa é a descrição e essa é a cena do que está acontecendo aqui. Jesus vai libertar esse homem. E vai libertar esse homem trazendo a consciência. Quando Jesus Cristo conversa, dialoga com esse homem, a primeira coisa que está acontecendo aqui é isso: trazer a consciência. É fazer um exercício de diagnóstico. É fazer um exercício de conscientização, reconhecimento de quem se é e do que se tem. É uma conversa franca. O processo na nossa vida se dá através de uma entrega, de uma rendição a um próprio processo terapêutico diante de Deus, através das ferramentas terapêuticas que nós temos acesso. Mas é quando nós dizemos assim: não dá mais para viver como se o que eu tenho fosse normal, não dá mais para suportar, carregar esse peso na vida, essas correntes na vida, eu não quero mais isso. Eu quero entender por que é que eu sou assim. Eu quero entender por que é que meus medos são esses. Eu quero entender por que é que eu não consigo estar sozinho comigo mesmo na vida. Eu quero entender por que é que eu dependo tanto de algumas coisas tão elementares e que eu fico mendigando algumas realidades, algumas situações. Eu quero entender isso. Eu quero entender porque me dói tanto essa experiência. Eu quero entender de onde vem essa angústia que eu carrego. Eu quero entender de onde vem o meu sofrimento, minha confusão, o meu peso. Eu quero entender. Não há libertação sem um processo profundo de consciência. Não há. Porque enquanto nós não conhecemos quem somos e não nos conhecemos, nós somos como tudo que descreve a história deste homem antes de encontrar Jesus. Somos tomados pelos nossos bloqueios, acorrentados nos nossos transtornos, angústias e limitações, e vivemos essa vida de alimentação de vícios de comportamento, de pensamento, de sentimentos, e vamos carregando isso. E corremos o risco de tratar isso como normativo, como normal. Em sociedade a gente constrói essas realidades todas. A gente vai se acostumando com essas coisas todas. Eu me lembro uma das coisas muito importantes que eu vivi pessoalmente
no meu processo de diagnóstico, de enfrentamento, de observação, pela primeira vez na vida, com quase 40 anos de idade eu fui fazer isso. Estando diante de um médico, um psiquiatra, para poder entender quem eu era, o que estava acontecendo comigo e da onde vinha aquilo que eu imaginava ser uma depressão, mas não sabia direito o que era, com a qual eu lutei durante muitos anos, da qual eu fugi durante muitos anos, da qual eu me envergonhei muitas vezes e mantinha cativa e escondida, como se fosse habitando um cemitério, como a gente vê aqui no texto. E uma das coisas mais libertadoras, e tão simples e óbvias, mas mais libertadoras que o meu médico disse no primeiro encontro que teve comigo ali, foi: vamos cuidar disso, você vai ficar bem. Isso que você está vivendo não é o normal. Nós vamos devolver você ao normal. E nós vamos descobrir qual é o tipo de medicamento que você precisa, qual é o tipo de intervenção. Nós vamos tratar você. Porque isso que você vive não é o normal. E isso que eu estou falando é tão óbvio, mas para mim foi como se fosse a coisa mais libertadora da vida. Porque pela primeira vez na vida eu ouvi alguém dizer que aquele meu sofrimento ali não era para estar onde está. Que eu podia encontrar um processo de sanamento disso aqui, de libertação, de acomodação, de solução. Eu podia. E foi tão libertador, inclusive me fez compreender por que é que eu tinha passado tantos anos carregando aquilo daquele jeito. Inclusive, uma das razões que me fez entender que eu carregava aquela sensação, aquele sentimento, aquele incômodo terrível que a depressão causa durante tantos anos, porque de uma certa maneira eu até usava aquilo como uma apresentação social. Afinal, era uma pessoa que cuidava de tanta gente e me preocupava com as pessoas. Então, ter um olhar mais sofrido sobre a vida me conferia um certo respeito. Era o que eu acreditava. Era uma bobagem, era uma tolice. Mas até isso eu fui capaz de fazer para não enfrentar aquilo que um dia o meu médico falou. Isso não é o seu normal. Quando Jesus se encontra com aquele homem, na dinâmica daquele homem, os demônios resistem e dizem: deixa a gente ficar aqui. É a mesma coisa que a gente faz muitas vezes, resistindo à constatação mais humana da existência. Eu não preciso viver para sempre com os transtornos, os desequilíbrios, os acorrentamentos, as angústias, os medos, os terrores, os vícios, os comportamentos que eu tenho. Eu posso ser livre disso. Eu posso. Eu preciso acreditar nisso. E então participar, viver, ser ativo num processo de conscientização. Qual é o seu nome? Essa pergunta de Jesus é muito importante. Não é uma pergunta para que ele saiba do que está acontecendo, é uma pergunta para que aquele homem, naquele processo, se conscientize do que ele tem dentro dele. Vamos descobrir o que você tem dentro de você. Essa é a proposta terapêutica que nos sana, que nos limpa, que nos trata. Vamos descobrir por que é que você sofre o que você sofre. Vamos descobrir qual o nome do que te aprisiona, do que te prende, do que te faz sofrer tanto. Vamos descobrir. Vamos investigar causas, origens, razões. Vamos tratar, vamos elaborar. Vamos cuidar da maneira que tem que ser cuidada. Com terapia, com remédio, com cuidado, com acompanhamento, com consciência, com elaboração. Diga o seu nome, vamos trabalhar, vamos dar nome às emoções. Uma das coisas mais importantes da vida é a gente saber dar nome às emoções. E é também uma das coisas que a gente menos sabe fazer na vida. Aliás, porque a gente nunca foi treinado para dar nome às emoções. Pelo contrário, a gente é treinado desde criança, especialmente as nossas gerações mais antigas, a não demonstrar nossas emoções. Engole o choro, não fala isso agora, isso que você está falando é bobagem, eu estou com medo disso, é bobagem, não tem nada. A gente vive falando isso para as crianças.
que o que ela sente é bobagem, que o que ela pensa não interessa, que o choro dela não pode se manifestar. A gente viveu a vida inteira condicionado a não expressar emoções. E tudo aquilo que não é expressado, falado, elaborado, adoece. É simples assim. O convite de Jesus é: me fala o seu nome, deixe-me conhecer o que você tem, vamos dar nome aos bois. A coisa mais importante na vida é saber dar nome às emoções. A coisa mais importante da vida é a gente passar o dia olhando a vida e dizendo claramente assim: o que eu senti agora? Medo. O que eu senti agora? Raiva. O que eu senti agora? Tristeza. O que eu senti agora? Injustiça. O que eu senti agora? Abandono. Olha como é interessante que a gente acha que o adulto é aquele que pula o diagnóstico da dor e chega rápido na elaboração de compreensão das coisas. A gente está sempre tentando elaborar o mundo. Ah, o fulano fez isso comigo porque ele é assim. As pessoas fazem isso comigo nesse ambiente porque elas são assim. Ah, isso aconteceu comigo porque o mundo é desse jeito. A gente está sempre elaborando tudo antes de falar o nome das coisas. A gente precisa aprender a falar. Isso dói. Pra gente mesmo. Mesmo que não dê para falar para o outro, que se o outro não tem condição de entender. Pra gente mesmo, a gente tem que se acolher e dizer: isso aqui que eu estou sentindo tem nome. Esse é o primeiro passo para tratar as emoções de um jeito correto. E Jesus, então, conversando com aquele homem, descobre, ou aquele homem percebe, que o que ele tem dentro dele é muito profundo. É mais profundo do que ele imaginava. Tem mais coisas do que ele acreditava ter. E é bom ir tirando, vai tirando essa dor daqui, esse trauma dali, esse peso daqui, esse engano, essa prisão, esse olhar, essa autoestima desregulada, essa compreensão da existência para cá, vai tirando, vai transformando, até que aquele homem está diante de Jesus, dos seus seguidores ali, sentado, vestido, arrumado, no seu perfeito juízo, como diz o texto. Ele está humanizado. Humanizado. Ele está conseguindo ter controle sobre si diante da vida. Porque ele inclusive aprendeu a dar nome. Isso é que a gente precisa viver. A vida continua do mesmo jeito, mas a gente conseguiu a estabilidade necessária para a existência. Esse homem está sentado. Que coisa extraordinária. Você vê uma descrição de um homem que nem as correntes seguram ele, de tanta agitação, de tanto conflito, de tanta dor, de tanta angústia, de tanto peso, de tanta loucura e confusão na sua mente. Existe visão mais linda do que um homem assim estar assentado, quieto, sereno. A gente às vezes não vive expressões de agitação tão grande que para a gente parar e sentar é difícil. Imagina uma vida de agitação, uma vida de transtorno. Parado, está sentado. Que visão linda. Esse homem está assim. Acontece que no diálogo com Jesus, aqueles espíritos pedem para Jesus: deixa a gente ficar nessa região, não nos tirem daqui. E Jesus então manda com que eles entrem nos porcos, e os porcos se atiram de um penhasco. Isso aqui não teria sentido algum, e também não tem nenhuma outra implicação mais profunda que não o contexto que se avizinha aqui nessa história. Eu já disse isso para vocês e vou sempre lembrando aqui. Os milagres de Jesus querem sempre trazer uma lição importante para as pessoas que estão ao seu redor. Não são apenas registros aleatórios de milagres. Jesus está sempre ensinando alguma coisa. Quando o espírito entra nos porcos e os porcos pulam lá no abismo e morrem, uma quantidade imensa de porcos aqui, os homens que chegaram naquele momento ali, vindo da cidade, ouvindo falar o que tinha acontecido, vindo dos outros cantos para aquela região, aquele pedaço da cidade, aqueles homens, em primeiro lugar, viram aquele homem sentado em pleno juízo e tomaram um susto, tiveram medo de ver aquele homem. Levaram um susto. E a segunda coisa, quando eles viram que Jesus
tinha feito aquele fenômeno ali, porque os demônios entraram nos porcos e os porcos se precipitaram, eles expulsaram Jesus daquele lugar. Aquela sociedade ali estava acostumada a ver um homem desumanizado, destruído, acorrentado, num canto da cidade. Ele estava lá. E quando aquele homem é liberto, eles levam um susto. E como Jesus tinha mandado com que os espíritos fossem para a manada de porcos, eles ficaram profundamente bravos com Jesus, porque Jesus tinha afetado, obviamente, o trabalho, o dinheiro, o consumo, a estrutura de vida deles. Isso é muito forte, porque muitas vezes, quando uma pessoa é liberta de suas prisões, seus condicionamentos, seus comportamentos, muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor se assustam e não gostam. Jesus queria incomodar aquelas pessoas, mostrar o quanto para eles era mais importante o trabalho deles, a vida social, o quanto era mais importante a manutenção do seu lucro, do seu conforto, o quanto era mais importante a manutenção, o funcionamento da sua sociedade que a libertação de uma pessoa. Isso fica claro, forte, chocante, porque eles levam um susto quando vem aquele homem livre. Muito interessante. Quando a gente muda o comportamento, e quando essa mudança de comportamento é resultado de um processo de libertação, de um processo de esclarecimento da alma, de um processo de tratamento das angústias, dos pesos, enfim, um processo terapêutico que nos muda o nosso olhar, muda a nossa atenção, muda o nosso jeito de ser, o jeito de falar. Quando essas coisas acontecem, tem muita gente que se assusta com isso. E se assusta no sentido, inclusive, de nem acreditar muito. Se incomodam com aquela mudança. Será que mudou mesmo? Será que é assim? Por que isso aconteceu? Se assustam com o fenômeno. Porque quando a gente muda, a gente cria nas outras pessoas um problema. Porque se eu mudo, você também pode mudar. Se eu encontro um jeito de tratar melhor a mim mesmo e melhorar a minha vida, melhorar a minha convivência, você também pode. Por isso que a gente nem sempre gosta das pessoas que melhoram e mudam do nosso lado. Porque se elas podem mudar, a gente também tem que mudar. A gente também pode mudar. Outro fenômeno muito forte que acontece, como acontece em qualquer ambiente social menor, e acontecia naquele lugar também, era que uma sociedade, um grupo de pessoas, um vilarejo que tem um homem como aquela besta fera que vivia nos cemitérios e se machucando e gritando e vivendo com um comportamento transtornado o tempo inteiro, faz com que a maioria das pessoas ao seu redor olhem a si mesmas como normais. Nada como ter um anormal perto de nós para a gente se sentir normal. Nada como. Não há nada melhor para um ambiente familiar, embora isso seja paradoxal que eu vou falar agora, mas é verdade. Nada melhor do que ter num ambiente familiar alguém que a gente diz assim: ih, olha lá o doido, ih, olha lá a louca, ih, olha lá o que não tem controle. Nada melhor para um ambiente social quando a gente pode falar o seguinte: ah lá, esse é o nosso primo que sempre dá trabalho, ah, aquele lá é meu irmão que é viciado. Nada melhor para um ambiente familiar do que alguém que diz o seguinte: ah, eu gostaria tanto de fazer muita coisa na minha vida, mas eu não posso porque o meu marido tem problema com bebida, me dá tanto trabalho, então eu não posso fazer nada. Ah, eu queria fazer tanta coisa na minha vida, eu queria ser diferente, mas eu não posso. Ah, porque o meu filho é uma pessoa que tem um problema sério com vício e eu não posso, eu tenho que viver em função dele. E é óbvio que isso traz sofrimento, angústia, problema, vergonha, preocupação, mas também faz com que, muitas vezes, a média da convivência social olhe a si mesma e cada um olhe a si mesmo e diga: eu sou melhor do que esse doido. E a gente se alimenta dessa comparação muitas vezes.
Agora, se aquele que a gente diz descontrolado, descontrolada, um dia aparece na nossa frente, sentada, em perfeito juízo, administrando suas emoções, vivendo em paz, agora quem tem problema somos nós. Agora nós não temos mais desculpas, agora não temos mais bode expiatório, agora temos que olhar para cada um para si mesmo e dizer, agora já não tem ninguém pior que eu. Quem sabe agora eu seja o pior e agora eu tenho que me olhar. Esse é o fenômeno que está acontecendo aqui nessa história. Assim como muitas vezes a gente convive com pessoas que precisam de cuidados, precisam de ajuda. Isso é tão importante, gente. A gente olha para a família, olha para as convivências, olha para os relacionamentos e vê e fala, o meu filho precisa de ajuda, a minha mulher precisa de ajuda, meu marido precisa de ajuda, meu pai precisa de ajuda. Eu sei disso. Mas para ajudá-lo, eu tenho que expor a minha família, a minha história, a mim mesmo. E quantas vezes, por medo, por vergonha, por preocupação com o próprio nome, por reputação na cidade, a gente não quer que essas pessoas sejam tratadas como elas precisam ser tratadas e cuidadas. E aí, é como se em algum momento da vida, o que Jesus falasse pra gente é, para o seu filho ser tratado, para sua mulher ser bem cuidada, para o seu marido encontrar alguma coisa, você vai ter que jogar fora a sua reputação, sua vaidade, sua preocupação. Mas o que vão dizer no prédio se souberem que o meu filho é desse jeito? O que vão dizer na vizinhança se descobrirem que meu marido faz isso? O que vão dizer? O que vão dizer? Aí Jesus nos convida e diz o seguinte, olha, para tratar essas questões, todo mundo vai ficar sabendo. Ou algumas pessoas vão ficar sabendo. E aí é como se a gente falasse, então tá bom, eu escolho manter o meu marido acorrentado, eu escolho manter meu filho acorrentado, mas eu não quero que minha reputação se perca. É a mesma coisa que está acontecendo aqui com a manada de porcos, essa alegoria que a gente encontra. Aqueles homens daquela cidade estavam dispostos a manter um louco acorrentado, e isso não os assustava. Mas quando Jesus Cristo mexeu na sua estrutura, no seu conforto, na sua dinâmica, através dessa manada de porcos, isso fez com que eles se rebelassem. Não mexam com isso. É melhor mantê-lo acorrentado. É melhor voltar à vida como era antes. Ao tentarem expulsar Jesus daquele lugar, eles estavam dizendo, eu preferia minha vida como era antes. Eu acho que eu preferia. Eu preferia minha vida quando era daquele jeito lá. Pelo menos ninguém sabia, não tinha tanta vergonha. Eu preferia que fosse assim. É como se a gente fizesse uma escolha na vida e dissesse assim, eu prefiro manter-me acorrentado a essas coisas a gastar dinheiro para encontrar tratamento para isso. Eu prefiro me manter nessa condição a investir recursos, a procurar ajuda, a me expor para que essas coisas aconteçam, para que haja uma libertação. Isso é tão forte, porque Jesus Cristo liberta aquele homem e aquela sociedade fica assustada e mostra que Jesus tem um compromisso com quem está sofrendo. A gente às vezes precisa se distanciar um pouco da família, das pessoas, da comunidade, dos amigos, que de alguma maneira se acostumaram com o que nos faz mal, porque eles não vão nos apoiar à mudança. Quando a gente quer mudar mesmo na vida, a gente precisa se distanciar um pouco dos amigos que gostam do nosso jeito adoecido. Porque tem adoecimentos nossos que são palatáveis para os outros, que são aceitáveis para os outros. Amigos que gostam da nossa doença. Quando a gente quiser tratar algumas coisas, a gente vai ter que dizer, não dá mais para andar com essas pessoas. Porque aquilo que eu preciso ser, eles não querem me deixar ser.
Jesus tem um compromisso com quem está doente. E por fim, nessa história, que eu acho extraordinário, Jesus faz isso de uma maneira muito livre. Eu já disse isso para vocês em algum momento aqui nos nossos estudos. Para mim, uma das coisas mais bonitas na relação de Jesus com as pessoas é que de vez em quando Jesus encontra alguém e fala: larga tudo que você está fazendo e vem me seguir. Deixa sua casa, sua história e me segue. Mas tem vezes em que Jesus Cristo fala: não é para me seguir, volta para sua casa. E a gente vai vendo nos contextos, algumas vezes a gente tem uma pista para entender por que ele faz isso. Outras vezes não. Mas aqui a gente tem. Esse homem foi liberto. Ele falou: deixa eu seguir o senhor, eu vou com o senhor para onde o senhor quiser. Jesus falou para ele: não quero, volta para sua casa. Vai para sua família. Conta para eles o que aconteceu com vocês e vai viver. O que aconteceu com você e vai viver. Eu tenho para mim que o que Jesus Cristo quis mostrar para ele é que aquele homem precisava ser livre de prisões e condicionamentos e não criar uma nova prisão, um condicionamento para ele como substituto dos pesos e das ausências e dos vícios que ele tinha. Aquele homem não precisava de troca de aprisionamento, ele precisava de liberdade. E talvez, ao tentar seguir Jesus, ele estava se aprisionando, se condicionando àquela realidade de seguidor de Jesus, e Jesus não queria que isso acontecesse. Provavelmente como uma expressão de dizer: não se prenda a mim fisicamente, porque o que eu já fiz em você eu já fiz, seja livre e vai viver. E é tão interessante que algumas vezes isso acontece com uma certa frequência. Pessoas que vivem processos degradantes e desumanizantes muito graves, de vícios, de desequilíbrios pesados, e vivem uma experiência religiosa muito forte, muito intensa, eles têm a tendência de trocar o vício da bebida, do sexo e das drogas pelo vício religioso. É interessante isso. Eram pessoas que socialmente se diria atormentadas, mundanizadas, e que depois se tornam beatos religiosos aprisionados nos seus rituais, nos seus dogmas. E psicologicamente essas pessoas apenas trocaram de prisão. Um efeito parecido é quando algumas pessoas sabem-se com comportamentos, tendências moralmente inaceitáveis, especialmente na área da sexualidade. Pessoas que vivem conflitos sexuais gravíssimos e que encontram num serviço sacerdotal, através de uma entrega missionária, às vezes celibatária, o contrário disso. Eles não querem viver na devassidão, então eles se entregam ao claustro como se fosse uma forma de liberdade, mas não é. Ainda é um aprisionamento. Liberdade mesmo é a gente ser gente, é poder viver a vida. Não é trocar de prisão e nem de vício. É ser emancipado, é ser livre como ser humano. É para isso que Jesus Cristo quer nos libertar. Não para a gente trocar de condicionamentos, não para a gente trocar de relações de dependência emocional, mas para a gente ser livre. É por isso, por exemplo, que não adianta trocar de parceiro de vida, de parceira de vida, achando que vai resolver a vida, quando na verdade o problema é nosso. A gente só troca de parceiro, mas continua com os mesmos vícios, os mesmos comportamentos. Por isso que não adianta trocar de cidade, achando que os problemas eram aquele emprego, aquela cidade, aquela vizinhança, mas não tratar a alma, aí só vai continuar repetindo as mesmas coisas. Não há troca, não há que se fazer troca de aprisionamento. O que a gente precisa viver é uma libertação e uma emancipação. E foi isso que Jesus Cristo causou na vida desse homem, e é isso que ele quer causar na nossa vida sempre, através de um processo de conscientização, de enfrentamento e de tratamento da alma, daquilo que nos aprisiona, que nos faz mal. Muitas vezes essas experiências vão acontecer em ambientes terapêuticos, aconselhamentos, processos terapêuticos, psicoterapêuticos. Outras vezes nós vamos precisar de intervenção medicamentosa, médica.
Muitas vezes nós vamos precisar de um novo olhar espiritual para a vida, um novo entendimento das coisas. Todos esses fenômenos são um processo de Deus libertar cada um de nós daquilo que nos aprisiona, que nos mantém cativos, que nos impede de sermos plenamente humanos. E que cada um de nós viva na sua própria vida os seus processos de libertação como esse homem viveu também. Porque esse milagre de Jesus, e cada vez que ele praticou essa experiência de libertação dessas pessoas no Novo Testamento, ele queria ensinar pra gente que ele quer devolver pra gente a plena humanidade. Ele quer que a gente seja humano, com controle sobre si mesmo, sem ser escravo de nenhuma realidade, de nenhuma circunstância. É liberdade, sem escravidão. Que Deus nos abençoe. E é isso que nós temos nessa história desse milagre de Jesus hoje.